Olá, eu sou a doutora Ana, terapeuta ocupacional, e hoje eu venho trazer um tema de suma importância: aba no espaço clínico e na vida real. Para destrinchar esse tema, eu trago duas ilustres convidadas para vir falar para vocês. Lucimara é mestre em análise do comportamento aplicada e a Giovana é psicóloga de formação e AT escolar. Elas vêm trazer para nós informações esclarecedoras para auxiliar vocês, pais, cuidadores e pessoas que vivam aí, que tenham convívio com pessoas atípicas, tá bom? Lucimara, gostaria que você se apresentasse para nós. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucimara, sou psicóloga, sou mestre em ABA, especialista em análise do comportamento e sou psicóloga de formação. Eu já atuo aí com análise do comportamento em ABA há mais ou menos 14 anos. Comecei a minha experiência na AMA, sendo estagiária, depois fui AT, e aí fui na parte da coordenação, até que hoje eu tenho o Núcleo Raízes, eu sou diretora do Núcleo Raízes. Gi, se apresenta para nós. Olá, eu sou a Giovana, sou psicóloga de formação, AT domiciliar, escolar, aí há alguns anos já, cerca de 5 a 6 anos, estou nessa Perfeito. experiência e também estou fazendo a minha pós-graduação pelo CBI of Miami em análise do comportamento Muito bom. e é isso. Lucy, eu quero que você traga para nós o que é aba. É muito falado o que é aba, mas vamos ouvir de uma mestre, né? É muito diferente. Sempre falo isso, é uma mestre. Traz para mim o que é aba para nós. Tá, vamos falar um pouquinho, né? Bom, então falando um pouquinho da análise do comportamento, né? Quando a gente fala aba, a gente precisa entender o que é a análise do comportamento. Então, a análise do comportamento é uma abordagem com evidência científica. E quando a gente fala em análise do comportamento aplicada, a gente está falando a problemas socialmente relevantes. Então, quando a gente fala aba, ela é aplicada a quê? A problemas socialmente relevantes. E aí a gente tem, né, que o ABA ficou muito difundido como sendo só para o autismo, mas na verdade não é. O ABA ele pode ser aplicado em diversos contextos, em diversas situações como hospitais, clínicas e escola, mas a gente sabe que para o autismo a gente também tem muitos resultados, né? Então, falando da ABA especificamente, a gente está falando de uma abordagem que se propõe a resolver problemas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E olha que interessante, né? Eu me coloco nesta gama, sempre trazemos o aba ali para o autista, né? E a nossa mestre aqui, ela traz. O aba não é só para o autista e que essa informação fique guardada para vocês. Eu sempre trago que a informação, ela liberta, né? Ela transforma a vida das pessoas. Então, mais uma informação. E me diz uma coisa, Lu, qual o papel do analista do comportamento dentro de uma intervenção? Tá. Pensando numa intervenção mais voltada ali para o atraso do desenvolvimento, para o autismo, o analista do comportamento ele vai ter esse papel de organizar toda essa intervenção, na verdade, né? Então, quando a gente tem um aprendiz, a gente vai fazer uma avaliação. Então, qual a avaliação que a gente vai utilizar? Porque muitas vezes as pessoas falam, chegam no consultório e falam, você faz tal avaliação? Cabe ao analista do comportamento selecionar a avaliação Sim. que cabe, né? Então, ele vai entender qual é a avaliação. A partir daquilo, ele vai entender quais são as lacunas do desenvolvimento, quais são os déficits. E aí ele vai elaborar um plano de ensino terapêutico, vai elaborar... Então, ele está nessa arquitetura, né? Ele vai organizar todos esses processos. E aí, a gente sabe, né? Se fala muito hoje das certificações, né, do analista do comportamento, tem as nacionais, que a gente tem o CABA, e tem as internacionais, mas a ideia é para que a gente consiga fornecer um trabalho de qualidade. E aí a gente precisa do supervisor, que é o analista do comportamento, sim, do coordenador, que é o nível especialista, e a gente tem também os ATs, que estão ali na linha de frente, que vão implementar esse plano terapêutico. E a importância desse AT ser um psicólogo formado, não é? Hoje em dia, a gente não tem algo tão focado que tem que ser um psicólogo, né? Porque a gente tem ATs que eles também podem ser fono, eles também podem ser pedagogos, porque ele está nessa questão... Depende muito dos nossos objetivos de ensino, né? Entendi. E eu estou te perguntando até para compreensão mesmo, né? Sim. Porque eu já vi também a TTO, eu já vi outras áreas como a T, mas tem que ser formado ou podem ser estagiários? A gente pede para que o AT ele tenha pelo menos um curso de 40 horas, que aí ele tem os conceitos básicos, né? De análise de comportamento, reforçamento, enfim. Tem que ter uma formação necessária para ser o AT, para ser o coordenador e para ser o supervisor, que geralmente é uma especialização ou um mestrado. Perfeito. Gi, como você define a sua função dentro do plano ABA?
A minha função é estar extremamente alinhada com a minha equipe, com a minha supervisora e pensar juntas ali em planos para trazer a maior autonomia para aquele aprendiz, né? Trazer o maior nível de independência para que ele possa, em breve, não precisar mais do meu apoio naquela situação, né? Maravilha. E isso você também participa dessa organização ali. Quando se pensa no projeto terapêutico, vocês conseguem sentar juntas e desenvolver isso? Isso. Perfeito. Isso é muito bom, né? Nós sabemos que essa questão da transdisciplinaridade é algo que pouco se faz. É vendido, mas pouco se faz, não é? E é essencial, né? Faz toda a diferença. E aí, para a Lúcia aqui, né? Mais uma pergunta, Lúcia. Quais são as 7 dimensões do ABA? Tá. Então, falando um pouquinho das 7 dimensões, né, ela veio com um artigo de 1968, do Bear-Rolf Risley, que ele fala que, para ser uma análise do comportamento, a gente precisa de algumas questões que a gente precisa pensar. Então, a primeira é aplicada. Então, quando eu tenho um problema de comportamento, até um comportamento a maximizar ou minimizar, eu preciso pensar, e o que isso vai mudar na vida dessa pessoa? Então, quando a gente está falando aplicável, ser aplicado socialmente relevante. Então, a gente está falando dessa dimensão. A gente fala de uma outra dimensão que é conceitual, ou seja, a gente tem a análise do comportamento que está ali na parte aplicada, mas tem a experimental, onde vieram os conceitos de reforçamento, enfim. Então, a gente traduz isso para o nosso dia a dia, para a parte de prestação de serviço. A gente tem a questão também que, para a gente falar que a gente está fazendo tratamento, aquele tratamento tem que ser eficaz, ele tem que ser generalizável. Não adianta eu fazer algo que a paciente só faz na clínica, mas não faz em casa. Então, para a gente não serve, né? Ele precisa generalizar esse comportamento, ele tem que ser generalizável através do tempo, através das pessoas. A gente fala de uma coisa muito importante, que é da parte tecnológica, ou seja, eu preciso descrever o que ocasionou a minha mudança. Então, assim, por exemplo, eu tenho um terapeuta, hoje a Gi que atende, mas aí naquele dia específico ela não pode. Um outro terapeuta tem que conseguir aplicar da mesma forma que ela, por isso que a gente descreve muito bem os procedimentos. Lu, eu vou fazer uma pergunta, assim, sobre essa troca, por exemplo, a Gi não pôde hoje, e aí vai um outro terapeuta. Você entende que isso pode gerar algum desconforto para aquele aprendiz ou não? Porque... Pode. A gente tem aprendizes que pode ser um desencadeador. Então, acho que tudo isso tem que ser pensado, de novo, quando a gente faz um plano terapêutico. Então, a gente tem aquele aprendiz que só responde para uma pessoa específica. E aí, o que pode estar no plano terapêutico é que começa com essa pessoa específica, depois vai entrando um outro terapeuta. E aí, acho que a questão principal é que, às vezes, o que acontece é que as coisas são feitas no susto, e não deveria ser assim. Então, ele faltou, vou colocar uma pessoa lá, a criança desregula. Aí não é legal. Agora, Exato. Quando é planejado, coloca no quadro de rotina da criança, faz uma história social, ou até mesmo, não só a questão do terapeuta, mas o local. Às vezes a criança só consegue ser atendida naquela sala. Então, é muito importante essa generalização, mas desde que não cause sofrimento para o aprendiz. E aí, linkado já a sua resposta, eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que já vai dar uma clareada até para quem vai assistir, tá bom? Porque a coleta de dados ela é indispensável. Porque a gente... Primeiro que assim, quando a gente vai lá e faz um planejamento, a gente tem um objetivo, como a gente consegue mensurar que aquilo está dando certo? Não dá para falar para o pai, o seu filho está melhor, mas está melhor quanto? A gente estava aqui e agora a gente está aqui. Então, a coleta de dados ela é indispensável porque a gente tem que estar o tempo todo analisando isso. E você traz essa questão dos pais, né? E como que vocês mostram isso para os pais, essa evolução? Como que é feito esse processo? Nós conseguimos mostrar isso para os pais de diversas maneiras, né? Então, através do planejamento terapêutico, que a gente vai colocando as metas, mas hoje em dia, a gente sempre utilizou, anteriormente, a gente utilizava a folha de registro, que a gente conseguia colocar como que estava, mas a gente tem agora a tecnologia a nosso favor, então a gente tem vários aplicativos que os pais conseguem entender no tempo real. Então, hoje teve a terapia, quais foram os programas que foram aplicados? Aí o pai consegue abrir, é claro que às vezes ele não vai entender ali do gráfico, mas aí entra a função do analista de explicar, olha, o seu filho, a primeira vez que a gente fez essa atividade, ele não conseguia ter uma resposta, não apresentava respostas tão independentes. Agora, depois de 2 dias, ele já faz com ajuda parcial. Então, aí o pai consegue começar a ver essa evolução.
Perfeito. Eu sempre trago, né, para a gente levar clareza para os pais, porque eu sei o quanto é difícil os pais compreenderem o que está sendo feito com o meu filho, né? Então, e vocês têm o hábito de dar devolutivas para os pais de quanto em quanto tempo? Existem até alguns documentos norteadores, né, que falam disso, mas o ideal também é que essa orientação parental ela seja feita de acordo com as horas que a criança faz. E só fazendo um parêntese, né, tem a diferença, a gente fala muito da questão da orientação parental e do treino parental. Tá. A orientação parental é quando a gente tem essa conversa com os pais e a gente vai lá e fala, olha, como que tá? E a gente tem o treino parental no qual a gente fala, então tá bom, eu vou te treinar você fazer essas coisas, né? Que aí isso é no ambiente natural da criança. Pode ser na clínica, pode ser no ambiente natural, pode ser... É claro que acho que quando é no ambiente natural é muito melhor, né? Tá. Mas o ideal é que essa orientação seja feita a cada 15 dias ou uma vez na semana. Porque, Perfeito. assim, os pais também fazem parte, quando a gente monta, né, na nossa equipe, um planejamento terapêutico, a gente tem o objetivo clínico, muitas vezes escolar, e dos pais. Então, a gente seleciona metas, né, que sejam aplicáveis ali para os pais, né? A gente sempre toma esse cuidado de perguntar se faz sentido, aquele objetivo para ele, mas aí a ideia é que a gente vai acompanhando com os pais para não ficar isso de novo, né? Faz com o terapeuta, mas não faz comigo. Que é a questão da generalização, né? Que muitos apresentam essa dificuldade. E aí a importância da nossa AT também dentro do ambiente natural, escola, e também aí o lazer, que é importante também, porque nós sabemos a dificuldade de muitos pais para sair com os filhos, não é? E aí, acho que isso é uma coisa muito importante, porque assim, a gente quer que esse aprendiz, ele responda bem em todos os ambientes, isso principalmente o pai. A gente fica muito feliz quando a gente ouve o pai falando, nossa, eu consegui ir no supermercado com meu filho, eu fui no cinema, então isso é muito importante. Aquela criança que não saía, que ficava desorganizada nessas situações, então isso é muito importante. Lu, me fala um pouquinho sobre a análise funcional. Tá. A análise funcional, ela vai buscar entender a função de determinado comportamento, né? Seja tanto para os comportamentos interferentes ou até mesmo para qualquer comportamento. Então, a gente não consegue iniciar algo sem fazer uma avaliação funcional, né? Então, a gente tem a avaliação funcional, que a gente vai falar um pouco, entender as funções do comportamento, e a gente tem uma outra nomenclatura que é a análise, que é quando a gente faz a gente testa algumas hipóteses. Mas falando de avaliação funcional, a gente vai tentar entender em que contexto que aquele comportamento acontece, o que a gente traduzindo, né? Não de uma forma tão técnica, a gente sempre fala para os pais, o que você acha que esse comportamento quer comunicar? Então, todo comportamento comunica algo. Ele quer comunicar que ele não quer fazer? Ele quer comunicar que ele precisa de algo? Então, assim, a gente tem algumas funções. Quando a gente faz a avaliação funcional, a gente vai descobrir as funções do comportamento. Perfeito. Ou eu faço algo por atenção, assim, generalizando, né? Ou eu faço algo por atenção, ou eu faço algo por fuga e esquiva, então eu não quero ali, eu quero me livrar de aquilo que não é legal. Eu posso fazer algo mais voltado, assim, para a questão de controle, ou também para ter acesso a um item tangível. Maravilha. Eu queria trazer uma pergunta que vai de encontro à crise e birra. Né? E aí eu gostaria que você falasse dos conceitos: antecedente, comportamento e consequência. Para as famílias conseguirem ter uma dimensão melhor. Porque, às vezes, a criança faz birra, de fato, e o pai e a mãe não conseguem compreender o que é uma birra e acaba cedendo. Né? Então, para trazer esses conceitos para que eles consigam identificar quando, de fato, é uma crise. Bom, eu, na minha prática, não gosto de falar muito sobre a questão da birra. Porque se a criança está fazendo aquele comportamento, é porque ela aprendeu de alguma forma que aquele comportamento dá certo, né? E aí, a crise, a gente já entende que a pessoa desregulou, ela já não... por exemplo, vamos voltar um pouquinho. Então, todas as vezes que eu quero assistir televisão, eu me jogo no chão e eu ganho a televisão, certo? Então, ocorreu uma história de aprendizagem, né? Aí a gente teria que ensinar qual é a forma correta. E aí falar, ele está fazendo birra? Não, ele aprendeu que aquela forma. E aí imagina que num dia específico eu falo, não, agora eu vou bancar isso, então toda vez que se jogar no chão eu não dou mais televisão. Aí o que pode acontecer? Que a gente fala da extinção, o comportamento vai escalonando, e aí acontece uma crise.
né? Então, pensando nessa, aí virou uma crise, ou pode ser num dia que a pessoa está sobrecarregada. Então, eu entendo a crise como um estado que a pessoa já não consegue mais se controlar, ela perde a noção, e ali a gente já não ensina mais nada. E aí, a birra, a Gi pode até complementar com a visão dela também, eu já entendo que, de novo, é um processo de aprendizagem. Então, Foi um comportamento que já aprendeu, então não é birra, né? Ele aprendeu. Eu não gosto de falar dessa palavra birra, porque parece que é só culpa da criança, mas tem todo um ambiente, um contexto aí, né? Exato. É que aí a gente está falando de uma pessoa que tem uma dificuldade de comunicação. Ela aprendeu com ela se comunicar daquele jeito, e aí assim... Eu choro, eu ganho. Eu entendi ganho. que se eu choro, minha mãe me dá. É isso. Tá. E o nosso papel é justamente ensinar alternativas para esse comportamento, né? O que pode ser mais adequado ali naquela situação que não seja se jogar no chão? Quais outras formas ela pode pedir por aquele item que ela quer? Né? Perfeito. Seja usando a comunicação alternativa ou de repente apontando. Porque a gente é esperto. Se eu faço uma coisa e vai dando certo, Eu vou vou repetir. continuar, Vai ficar muito fácil, né? Eu me jogo no chão ali. Então, eu compreendi assim. O antecedente seria eu querer a televisão. É isso? Eu quero a televisão. Nessa situação, Sim, nessa situação. Uhum. E aí o comportamento foi se jogar no chão. Eu tenho uma... É a resposta de Isso, para a jogar. consequência ser eu ganhei. Isso. Perfeito. Só para deixar isso claro para os pais compreenderem. É isso. De uma forma bem simples, sabe? Para que eles consigam ter essa clareza. É claro que se uma análise de comportamento Sim, a gente falaria de de outra forma, mas com o pai sim. é isso, Sim. exatamente. Ele entendeu que deu certo e ele vai se manter fazendo. Perfeito. Para que também consiga também tirar essa palavra de birra. Eu trouxe mesmo de birra já de propósito para a gente, que eu sabia que você ia trazer dessa forma. Birra não, aprendeu esse comportamento, tá? E aí, se não há análise funcional, então não existe aba. É isso? Porque não tem como eu falar, então, o que é uma das críticas é assim, por exemplo, tem um tal comportamento, me fala uma intervenção, às vezes a gente vê até na internet, me passa um combão aí para diminuir tal comportamento, mas por que ele faz isso? Não entendeu o porquê do Não comportamento. entendi. Então, se eu não entender a função, eu vou dar estratégias genéricas. Exato. E pode até dar certo em uma situação Sim. específica, mas na maioria das vezes não. Sim. Perfeito. E aí, como que vocês fazem esse planejamento de supervisão? Porque eu sei que o AT precisa ser supervisionado, né? Então, como que é feito esse planejamento de vocês dentro do espaço clínico lá do Núcleo Raízes, né? E tem uma coisa que eu gostaria de trazer e deixar bem enfatizada, é que o Núcleo Raízes atende adultos e adolescentes, né? Sim. Então, trazer também um pouco disso. Eu quero que você traga, porque eu sei o quanto isso hoje está sendo difícil para os pais, para os cuidadores, porque nós vemos várias clínicas, vários espaços para a infância ali, até 10 anos. Mas passou-se disso, é alta. E aí, em casa? E agora, adolescência? Como é que essas pessoas vão conseguir lidar com as questões hormonais, né? Todo esse misto de sensações que acontece na adolescência. Eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa questão do planejamento da supervisão e depois me falasse um pouco sobre esse desafio. Não sei nem se é um desafio para você, né? Porque ela é mestre. Eu falo, ela é mestre, não sei se é um desafio, né? É um desafio. Trabalhar com adolescentes e adultos. Vou começar falando um pouquinho, então, Tá. dessa proposta do núcleo. Depois, Tá. se eu esquecer, a gente volta. Perfeito. Porque esses pacientes que a gente tem hoje, a maioria, eles estavam comigo desde quando eles eram pequenininhos, né? Então, a gente foi sentindo também uma necessidade de ter um ambiente que seja Perfeito. adequado para a idade deles, né? Então, a ideia do Núcleo Raízes, nosso maior público, está voltado para autistas nível 2 e nível 3 de suporte. A gente tem muitos pacientes com necessidades complexas de comunicação. Sim. Então, a gente utiliza a comunicação alternativa, diversos tipos de comunicação, que não é só através do tablet, tem diversas comunicações. E aí, o Núcleo Raízes vem com essa proposta. A gente atende pequenos, mas a gente tem muito esse enfoque na autonomia, pensando como que a gente quer que essa pessoa seja mais funcional possível. Então, a gente vai fazer sessão da TO na cozinha, a gente vai fazer sessão... vai de um lugar para o outro, a gente vai fazer a sessão da fono no quintal, brincando de skate. Então, a ideia é que a gente traga isso mais para o dia a dia deles, né? Perfeito, perfeito. E aí, pensando na supervisão, como que a gente define? Existem alguns órgãos também que eu sigo eles, né, que falam um pouco dessa questão da supervisão, mas sabe-se que a cada 10 horas de terapia, né, que tem com um acompanhante terapêutico, precisa de uma supervisão.
Tá. Então, como a gente tem muitos pacientes que têm mais de 10 horas semanais de terapia com a gente, então, muitas vezes eles têm supervisão semanal do AT, né? O AT tem Tá. supervisão semanal. E aí a gente divide em 2 tipos de supervisões. As supervisões que elas são presenciais, ou seja, o coordenador está ali junto com o terapeuta, acompanhando, verificando, e aí fazendo alguns treinos, mostrando, aqui você pode fazer de tal maneira, e é sempre uma troca, né? E a gente tem as supervisões indiretas, na qual aí a gente está sem o aprendiz, mas também analisando os dados. Perfeito. E como você aplica, Giovana, né? Como você aplica o plano no campo ali, seja na escola, seja na casa, após essas supervisões? Como que é feito? Então, é muito interessante, primeiro, a gente ter muito bem esclarecido quais são os nossos objetivos. Tá. Quais são as metas, o que a gente quer desenvolver naquele indivíduo, porque no campo é tudo muito dinâmico, né? Então, as coisas são diferentes e a gente precisa estar pronto ali para buscar oportunidades de aprendizagem dentro daquele ambiente que sejam naturais. Né? Então, é importante estar sempre esperto ali para não perder essas oportunidades. Então, se de repente é um paciente que precisa desenvolver mais habilidades sociais, no ambiente da escola, essas oportunidades estão presentes em todo lugar, né? É o porteiro na hora da entrada, são os colegas na sala, é a tia da limpeza que está passando no corredor, né? Então, a gente tem que estar esperto para todos esses momentos, né? Maravilha. E como que você registra? Como que são os registros ali, né, de todo esse processo do seu dia? Como é feito esses registros? Hoje em dia a gente tem a facilidade dos aplicativos, né, para fazer esses registros, mas dependendo do ambiente que estou, por exemplo, na escola, tem algumas escolas que não gostam tanto, né, da questão do uso do celular, então a gente vai para o papel, para a folha de registro e depois passa para o celular, né, passa para os gráficos, mas é extremamente importante ter esses registros muito bem em dia. Você ia complementar? Eu ia complementar, porque as pessoas às vezes acham, mas o AT é peça fundamental no tratamento. Exato. Né? E aí uma das coisas que a gente sempre tenta falar nas supervisões é que o AT saiba qual é o objetivo daquele aprendiz, porque é ali no dia a dia que vai falar uma oportunidade. É agora. Agora, se eu vou engessado para o atendimento, Exatamente. eu perco várias oportunidades. Aí vou falar para o supervisor uma semana depois, eu podia ter feito isso. Eu trago justamente isso. Hoje eu estou aqui pegando as minhas colinhas de perguntas, né? Porque eu fui fazendo as minhas colas, não tem jeito. E eu trago hoje o AT aqui para trazer um pouco dessa experiência, Giovana, porque um pai relata muito lindamente a importância do AT na vida do filho dele. Ele traz isso assim com carinho, sabe? E com a validação de que dá certo. Né? Ele traz como uma extensão do espaço clínico, porém de uma forma natural, de uma forma como você trouxe, aproveitando os momentos ali da aprendizagem. Eu vou utilizar esses recursos e vou estar aproveitando fazendo. as brechas do dia a Sim, dia, né? Isso é bem bacana. E aí você trouxe como trabalha as habilidades sociais. E quando tem comportamentos de fuga? Conta um pouquinho, bem sucinto ali, para os pais compreenderem como que você trabalha os comportamentos de fuga dentro do ambiente escolar. Quando o nosso aprendiz, o aprendiz de vocês, apresenta fuga lá para não fazer atividade. Como a Lucy disse, né, todo comportamento comunica algo. Então, se essa fuga está aparecendo, é importante a gente fazer uma análise do porquê ela está acontecendo. Perfeito. Será que é essa demanda que está muito difícil? Será que ele não está tão motivado para fazer aquilo? E pensar em estratégias antecedentes, principalmente, né, para que essa fuga não volte a acontecer em futuras ocasiões. Então, de repente, fragmentar, de repente, colocar intervalos. Vai variar muito de paciente a paciente. É uma coisa que a gente precisa estar sempre conversando e alinhando em supervisão. Por isso é tão importante, né, a supervisão semanal. Para a gente sempre pensar em como planejar isso da melhor forma possível, né? E como trabalhar a independência sem gerar a dependência do AT? Isso é muito importante, né? Faz toda a diferença. E dentro do planejamento ali, a gente já pensa, se vai colocar uma ajuda, como retirar essa ajuda. Né? E de forma gradual também, para que seja algo natural, né? Que não cause nenhum sofrimento, que não torne a demanda tão difícil. Mas a gente já planeja previamente
quais vão ser as formas de retirada dessa ajuda. Se antes eu dava uma ajuda total, tocando ali na mão, de repente um toque mais leve, até que seja só um gesto, né? Sempre tem um planejamento antes de como será feito. E isso está dentro da análise funcional, é isso? Sempre vai estar dentro da análise? Isso vai estar sempre dentro do programa de ensino, né? Então, a gente vai ter o plano lá, as metas desse aprendiz, e aí, a partir dessas metas, a gente vai criando programas de ensino. E aí, dentro desse programa de ensino, a gente vai definir bem claro como que a gente aplica esse programa, que entra naquela dimensão tecnológica, né? Como que a gente vai aplicar esse programa, como vão ser as dicas. Então, depois de 2 respostas corretas, a gente reduz a dica, a gente começa um atraso da dica, enfim, isso tem que estar bem planejado. E uma das coisas, de novo, né, que é uma coisa muito boa que a gente tem que saber usar, são os aplicativos, porque antes a gente tinha que fazer isso manual, mas a gente consegue programar. Então, o próprio aplicativo já vai dizendo pra gente que a próxima dica a gente reduz, porque a gente tinha muito essa questão do até ficar muito tempo numa dica, e aí acaba também a gente ocasionando a importância da tecnologia, olha isso. Existem critérios muito bem estabelecidos, né, para a gente ir retirando essa dica. E qual o risco quando não há um alinhamento entre supervisão e aplicação? Quais são os riscos? Eu gostaria de ouvir aí das duas. Fale um pouquinho. Os riscos, assim, generalizando mesmo, é uma intervenção mal feita, um aprendiz que realmente não aprende, dinheiro jogado fora de uma família, que a gente sabe que não é um tratamento barato. Eu acho que existem muitos prejuízos para essa pessoa, né? Então, porque eu acho não. O que a gente sabe é que a gente tem todo esse planejamento e muitas vezes a questão da supervisão e dos gráficos, não é porque a gente é chata que a gente precisa entender. Eu coloquei esse programa, estou há quanto tempo, ele está aprendendo esses alvos, ele não está, ele está 3 meses nesse alvo, será que tem alguma coisa errada? Então, o analista do comportamento tem que ter aquela questão de falar, vamos mudar, vamos pôr essa estratégia, vamos pensar no esquema de reforçamento, o que está acontecendo? E aí, quando não tem esse alinhamento, a gente tem, que todo mundo já deve ter ouvido, que a aba não funciona. O aba Exato! Não funciona, E aí, eu falei um pouco, né, no começo sobre a aba em si, que muitas pessoas vendem, eu trabalho com aba, mas não consegue nem entender ali os conceitos básicos, né? Sim. Que eu pedi para você explicar para as famílias. Aqueles conceitos básicos, eles já começam a se perder ali. O antecedente, comportamento e resposta fica perdido, já começa ali, né? E aí, uma coisa que eu acho legal, a ciência aba se torna um método aba. Exato, porque e não é um método, né? É uma ciência. Exato. O método é o quê? Você pegar um monte de estratégia, aplicar ali e falar, eu faço... Não, a gente faz ciência, é Exato. Diferente. Há muito estudo em cima, né? Exato. E uma outra questão que eu gostaria de trazer é sobre a interdisciplinaridade. Essa equipe inter. Como o aba ele se conversa com as demais áreas, ali, TO, fono, psicomotri, as demais áreas. Como que o aba se conversa? E... Responde essa que eu vou fazer outra. Nossa, eu assim, não sei trabalhar assim, em outras áreas. Acho que eu vim de alguns lugares que tinha essa visão de que o aba resolve tudo, mas não resolve. Não. Então, vamos começar Somos juntos, assim. Né? Estamos juntos. Então, eu acho muito importante, aí falando um pouco do Núcleo Raiz, é uma das coisas que a gente preza por todos os saberes. Então, fazendo um paralelo. Você vai no médico, você está com dor em tal lugar. Aí você vai no ortopedista. Aí o outro ortopedista fala que você é uma coisa do gastro. Aí vão vendo você por partes separadas. E aí, quando a gente fala desse interdisciplinar, é todo mundo conversando. Então, muitas vezes a gente tem, esse paciente está com dificuldade em fazer imitação num treininho. A gente precisa perguntar para a TO, por que ele está com essa dificuldade na imitação? E aí a TO vai falar para a gente, é a questão da prática, é ideamento, é planejamento, a gente já abre o mundo para a gente, Exato, né? exato. Às vezes um problema de comportamento acontece também por questão de comunicação. A gente precisa conversar com a fono nesse sentido, ver estratégias de como ampliar a comunicação
formação desse indivíduo, A né? gente está fazendo a nossa, a fono fala talvez essa seja uma melhor, enfim. E a importância dos registros, né, ali dos treinos, dos aprendizes, não só na área da psicologia, porque muitos lugares fica engessado ali na área da psicologia. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né, até por esse olhar aí transdisciplinar, sobre a interdisciplinar, e a importância de todas as áreas poderem registrar, até para mensurar e mostrar isso para os pais. Isso. E é bem difícil, né? Porque, assim, nas outras áreas, na fono, na TO, acho que na fono talvez um pouco mais tenha registro. Na parte da TO, de integração sensorial, o pessoal tem essa visão que é mais difícil mesmo. Mas acho que é basicamente isso, a gente conseguir mensurar com a minha VI, com a minha VD. Então, ó, o comportamento estava assim, eu coloquei tal intervenção e isso que produz o efeito. Porque senão, já deve ter acontecido, você já deve ter ouvido, né, Ana? A gente ouve bastante no ABA. Foi a maturação. Será que foi a maturação ou foi a nossa intervenção que fez com que tivesse resultado? Eu concordo com a intervenção. Eu sou terapeuta ocupacional, trabalho com integração sensorial, vocês sabem, mas eu sou muito a favor dos registros. Sim. Eu acredito que eu saio um pouquinho ali, eu faço uma curva, né, entre os TOs, porque eu confio muito nisso, até para os pais sentirem segurança no que nós estamos fazendo, senão né? a gente cai Trabalhando na com os filhos subjetividade, deles. né? Sim, e perde-se. Sim. E perde-se ali um trabalho concreto, de prática, que consegue mostrar para os pais um avanço. Porque muitas vezes eu vou explicar para os pais algo que eu fiz, aí os pais ficam, mas o que é isso? Sim. Porque é muito técnico, é muito dentro da integração sensorial. E se eu consigo trazer ali para a prática e mostrar, eu trabalho, por exemplo, a discriminação tátil, um problema nela vai impactar no desenvolvimento motor, na coordenação motora fina. Quando chegar no período pré-escolar, essa criança vai ter dificuldade para escrever, vai ter dificuldade para diferenciar as letras. E aí, só que se somente eu trouxer para ele, é um problema na discriminação tátil, vai ficar perdido, tá? Tá me dizendo que nada, né? Sim. E se eu consigo trabalhar e colocar um projeto terapêutico mensurável, isso vai muito rico, né? Deixa eu pegar aqui minha colinha, né? Que as perguntas estão aqui. Então, aqui nós já falamos que é quando os profissionais não se comunicam, acontece que a criança ou o adolescente ou o adulto não evoluem, né? E aí, conforme nós vamos trazendo sobre essas questões da mensuração, do registro, é porque ciência exige dados. Tudo que nós sabemos hoje é porque alguém estudou lá atrás e trouxe, deixou para nós, não é? E nós fomos estudar. E hoje ainda continua os dados sendo anotados, as pessoas estudando e conseguindo comprovar que dá certo. E aí, o que define um bom analista do comportamento, Lu? Eu acredito que não tem uma receita, mas assim, a gente tem que estar sempre estudando, né? Então, Sim. Não tem como você terminou sua especialização, você falar, estou aqui, pronto. Não, tem sempre que estar se atualizando, fazendo cursos novos, entendendo, participando de congressos. E acho que a chave é, se você decidiu ser analista do comportamento, acho que pensando na área da saúde, você sempre tem que estar se atualizando. Eu acho que a gente tem que ter uma posição de entender o outro, de ser mais também, não, depois vocês cortam. Tá bom, depois você corta essa parte. Gi, e eu gostaria de saber, deixa eu parar de rir. Eu gostaria de saber o que você aprendeu em sua prática que não se encontra em livros. Eu acho que são tantas coisas. Claro que os livros eles falam sobre a questão do vínculo, né? Mas eu acho que vai além na nossa prática. Quando a gente está ali no dia a dia, a gente percebe o quanto isso faz diferença, né? Da gente ser um humano ali ao trabalhar. De entender com clareza ali a família também, de ter esse acolhimento com o nosso paciente também, entender a função do comportamento para além ali só da análise, né? Mas de ter uma troca real. Sim. Né? E eu vejo, né, que as famílias, elas têm tanto sofrimento já, e se nós não tivermos essa empatia que você está trazendo, de conseguir sair um pouco ali até da ciência, né, e acolher e conseguir compreender de uma outra forma, isso faz total diferença. Total diferença. E eu acho que é importante a gente colocar, que como a gente fala muito dessa questão de rigidez, de dados, de generalização, enfim, recentemente, eu não vou saber mais ou menos falar o ano exato, saiu a 8ª dimensão da análise do comportamento que o pessoal está falando. Qual é a 8ª? A compaixão. Sim.
né? Maravilha. Porque muitas vezes a gente fala, não, e os dados? Não, você fez, chega para o pai e fala, não, mas você tem que fazer isso. Mas e a rotina dele? Será que ele consegue? A criança não dormiu a noite inteira. Então, assim, existe isso, o vínculo, a compaixão, se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante para a gente ter sucesso. Isso muda toda uma forma e uma visão de cuidado, né? Eu gosto muito dessa visão de cuidado, onde nós conseguimos, sim, ter empatia, se colocar no lugar do outro, conseguimos, sim, né, acolher aquela mãe, aquele pai. E, claro, e aos poucos nós vamos entendendo aquela rotina e implementando aquilo que nós queremos. Lúcia, fala para nós um pouco sobre o ABA no contexto naturalístico. Tá. Eu acho que é importante a gente entender, né, que as pessoas ficam pensando que o ABA só pode ser aplicado num lugar, assim como eu falei anteriormente, em diversos locais. E aí, quando a gente sai fora de um ambiente terapêutico, a gente tem que entender que tem muitas variáveis, né? Então, a gente tem que ter claro qual é o meu objetivo terapêutico. Né? Então, por exemplo, se eu estou na escola, ali eu vou ter alguns objetivos de socialização, da parte pedagógica, mas às vezes eu posso também, numa saída no supermercado, qual é o meu objetivo? Né? Então, pensar em todo aquele planejamento. Então, a gente tem alguns aprendizes que a gente gosta muito de fazer saídas, tá? A gente vai no supermercado, faz uma lista, então tem que comprar X itens. Aí a gente começa desde o objetivo de ir lá, cumprimentar a pessoa, escolher os itens, né? Então, quando a gente está falando muito desse contexto natural, tem que ter muito claro qual é o objetivo, senão fica uma saída por sair. Eu simplesmente sair, eu não tenho os meus alvos específicos, então quando a gente está falando desse ensino mais naturalístico, né, num contexto mais natural, a gente tem que ter muito claro qual é o objetivo e aí a gente vai moldando ali de acordo com a situação, porque a Gi sabe, né, a escola, ela pode ter planejado várias coisas naquele parquinho, mas aconteceu de tudo, né? E aí, de repente, num dia não deu para usar aquele parquinho, então a gente tem que ter essa flexibilidade cognitiva, né? A gente acaba falando muito da flexibilidade cognitiva para o aprendiz, mas o terapeuta também precisa ter isso grandemente. Flexibilidade cognitiva do terapeuta. Sim, para pensar em outras formas de desenvolver aqueles objetivos terapêuticos em diferentes ambientes, porque cada ambiente tem oportunidades infinitas, depende da sua criatividade, vai depender do seu planejamento e do quanto você conhece do seu paciente e do que você precisa trabalhar naquele momento. Perfeito, Gi. E o AT em ambiente naturalístico, dentro da casa do aprendiz? O que é trabalhado dentro desta casa, geralmente? Não precisa trazer muitos detalhes, mas os principais que você entende aí como mais importantes. Dentro da casa é o ambiente natural daquele aprendiz, né? E ali a gente tem inúmeras oportunidades, principalmente as questões de autocuidado, né? E cuidado com a casa também, né? Também a relação com os familiares, por exemplo, se tem um irmãozinho, uma irmãzinha, a gente pode trabalhar ali também nessa questão do brincar, né? Na organização dos itens pessoais. Enfim, são N possibilidades aí que a gente pode trabalhar. E aí, na casa, vocês também conseguem auxiliar no preparo de refeição ou não, ou somente na hora da alimentação? Como que funciona? Com certeza, a gente pode preparar sim, se estiver alinhado e se estiver dentro do projeto terapêutico daquele paciente, a gente pode sim colocar essas oficinas culinárias, como a gente gosta de chamar, né? E acaba sendo até um momento muito divertido com o nosso aprendiz, né? A gente pode colocar, de repente, para trabalhar as questões tanto sensoriais quanto de planejamento ali, até mesmo questões mais pedagógicas, por exemplo, ler uma receita, saber quanto pegar de colheradas de algum ingrediente, né? Então, a gente pode trabalhar várias coisas dentro dessas oficinas culinárias e é uma estratégia muito interessante de ensino. Eu acho que é uma coisa que é legal a gente falar também, é que assim, como são definidos os objetivos terapêuticos. Por quê? Eu vou para a casa dele e a gente vai querer trabalhar tudo, mas será que a gente consegue trabalhar tudo? E aí, uma das questões esse aprendiz tem um planejamento mais abrangente ou focal? Porque isso vai estar muito relacionado com a quantidade de horas que esse aprendiz faz. Porque, assim, a gente vai lá, vai fazer uma avaliação, esse aprendiz tem muitas lacunas. Mas se a gente selecionar 40 objetivos, no final a gente não consegue nada. Então, vai estar muito relacionado. Então, a gente fala que um aprendiz que tem um plano mais abrangente, ele tem pelo menos 20 horas semanais.
Já um aprendiz que tem 6 a 10, que às vezes é isso, a realidade do aprendiz, a gente já vai fazer algo mais focal. Aí, assim, claro que a gente não vai deixar de trabalhar esses contextos, mas a gente vai ter que selecionar alguns objetivos. Então, dá sim para fazer a questão da culinária. Se for um objetivo, naquele momento, acho que a gente meio que tem que selecionar o que é importante. Mas sim, Entendi. a gente consegue colocar. E isso também, sim, como a gente trouxe do cuidado com as coisas deles, esse cuidado seria vamos pensar aí no adolescente, né? Porque a criança é o brincar, brincar e brincar, né? Mas pensando no adolescente, esses cuidados seriam basicamente o quê? Podem responder. Cuidados com a rotina no geral, né? Desde arrumar a própria cama, até mesmo o autocuidado, como por exemplo fazer a barba que está começando a crescer, né? Lidar com o seu corpo que está crescendo, né? Como a gente vai trabalhar isso? A gente segue alguns manuais, né? Que eles vão trazer para a gente alguns checklists do que um adolescente deveria estar fazendo naquela idade, né? Aí é claro que a gente conta muito com a TO. Sim, sim, exato. Atividades instrumentais, de vida diária, mas ainda voltando para o aplicado socialmente relevante, é isso. Por exemplo, agora ele já está um pouquinho mais grandinho, precisa começar a passar o desodorante. Isso é um problema socialmente relevante, né? Porque se ele não passa o desodorante, será que os amiguinhos vão ficar próximo dele? Não. Enfim, então a gente já começa a falar, olha, você tem que, se olha no espelho, como que você acha que tá, enfim, né? Aí acho que tem coisas que estão ali nos protocolos, mas é de novo sentir esse ambiente, né? Porque às vezes a gente vai selecionar objetivos que não são da família também. Então aquela família, não, claro, desodorante, mas se é uma família que não sai tanto, será que eu tenho que trabalhar uma família que viaja pouco? Eu vou ter o objetivo de arrumar um exemplo, né? Mala de viagem? Não. Talvez eu vou arrumar a mala de natação, que é para onde que ele vai mais. Então, de novo, a gente sempre tem que entender aquele contexto. Isso é muito bacana, né? Centrado não somente no aprendiz, centrado na família, né? É um conjunto, na verdade. É isso que eu estou compreendendo do que vocês estão trazendo. É focado muito na família. Isso é muito bom, porque se os pais não estão ali apoiando, ajudando, o trabalho vai ficar perdido. A generalização que vocês trouxeram, ela fica perdida, né? Fica perdida muitas vezes porque para a família também não faz sentido, né? Faz sentido para nós, terapeutas, mas para a família não faz. Então, é mais difícil deles aderirem, né? Uma questão importante que eu vejo é a questão da seletividade alimentar. Porque nós precisamos ali, 90% é a família. 10% é o ambiente clínico. E se nós não temos essa parceria que vocês trazem, a família como o centro ali, e o aprendiz está ali nesse centro junto, mas a família é o parceiro primordial para conseguir desenvolver. Não vamos ter sucesso, né? Tem algum caso que vocês gostariam de trazer, de uma experiência que marcou aí a história de vocês, a trajetória? Falando aqui agora, né, eu me lembrei de inclusive hoje, né, que assim, é um aprendiz que está comigo há bastante tempo, e aí acho que existem muitas coisas que favoreceram essa evolução dele, mas uma delas é o AT, né, que faz um trabalho essencial. Então, assim, esse aprendiz, ele vai na clínica, ele tem um horário mais reduzido, porque ele é bem flexível com algumas questões. Então, ele teve que passar por uma cirurgia de correção do encurtamento. E aí, quando ele voltou, ele só queria ficar na clínica 30 minutos e era super, super difícil. Aí, esse ano a gente teve uma questão, né? Por mais que a gente tivesse todos os procedimentos, a gente teve a troca de AT. E agora ele fica lindamente, quase 1 hora. Eu sei que algumas pessoas vão falar, nossa, é pouco, ele deveria ficar mais. Sim, mas pra gente já é uma evolução enorme. E aí a gente vê, porque ele ficava e ele não queria ficar de jeito nenhum, ele ficava nervoso. E agora ele tem produzido muito bem, a gente tem tido respostas muito positivas. E agora a gente está porque a gente tinha essa barreira, né? Então a primeira barreira comportamental era ele chegava e ele queria ir embora. Ele chegava e ele queria ir embora. Agora a gente conseguiu eliminar essa barreira em pouco tempo, com essa troca de AT, com mais ou menos 1 mês. E agora a gente começa a voltar, porque como ele ficou quase 6 meses sem vir para a clínica,
ele já é um adolescente, nível 3, a gente estava eliminando essas barreiras e agora a gente tem conseguido avançar mais na questão da comunicação alternativa dele, a transição de ambientes, porque ele é muito inflexível. Então, se ele fica numa sala, ele quer ficar só naquela sala. E aí agora a gente consegue que ele faça essa transição entre ambientes, que ele faça as atividades de vida diária, como estender a roupa. E aí isso é uma questão que a gente entende que foi todo o contexto, desde um planejamento da supervisora que fica com esse AT o tempo todo, que é uma supervisora maravilhosa que a gente tem. E aí também a gente tem a questão desse AT que está empenhado. Né? Então, acho que assim, a gente tem várias histórias. A gente tem um outro também que ele já tem 20 anos e que ele passou por várias equipes, né? E acho que uma das coisas que tem dado muito certo é que ele apresentava muitos problemas de comportamento interferente, de ficar batendo a mão, de tentar morder. E aí a gente sabe que muitos desses comportamentos eles estão querendo comunicar algo. Exato. E a gente não tinha tanta parceria da questão da fono. E agora que a gente tem uma fono que pega firme nessa questão da comunicação alternativa, ela implementou o sistema de comunicação desse aprendiz. E no ABA, a gente fica o tempo todo realizando por todos os ambientes que esse aprendiz faz. A gente teve uma diminuição enorme desses problemas de comportamento. E aí, de novo, né? Muitas vezes também, eu acho que quando a gente está falando o aprendiz não evolui, será que a gente está olhando também para as barreiras dele? Porque se a gente não eliminar essas barreiras, fica difícil a gente ensinar novas habilidades. Exato. Sim. Lu, você traz aí o nível de suporte 3. Você poderia falar sobre esses níveis de suporte? Nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. No seu espaço lá no Núcleo Raízes, você trouxe que os seus aprendizes são nível de suporte 2 e nível de suporte 3. E aí fala um pouquinho sobre esses níveis de suporte. Os níveis de suporte estão atrelados ao quanto de prejuízo esse indivíduo tem, né? Acho que é claro que é importante a gente falar que não é porque é nível 1 que não vai ter prejuízos, a gente sabe que tem muitos prejuízos, principalmente porque eles percebem muito mais esse ambiente ao redor deles, mas o nível 3 que a gente tem, muitas vezes eles têm muita dependência das pessoas que estão ao redor, não conseguem realizar as atividades sozinhos, né? A gente tem um déficit muito grande na comunicação. Então, toda essa parte está muito prejudicada. E essa pessoa, muito provavelmente, o nível 3 vai precisar de um apoio ao longo de toda a vida, né? Mas aí a ideia é que a gente vá melhorando para que ele fique cada vez mais autônomo. O nível 2 também necessita de suporte, mas não é um suporte tão... É um suporte considerável, a gente pode se dizer moderado, né? Tá. Nos dois casos, vou voltar um pouquinho. Nos dois casos que você trouxe, conta para mim um pouquinho da família. Como a família ficou? Preciso saber como a família ficou nesses dois casos. Tanto no que fez a cirurgia para o encurtamento do tendão, quanto o adulto que tinha os comportamentos ali de tentar morder e tudo mais, e que isso reduziu através da melhora da comunicação, né? Porque comunicação não necessariamente é fala, né? Ele precisa mostrar o que de fato está o incomodando e não necessariamente é verbal. Fala um pouquinho para mim como que ficaram essas famílias. Eu vejo que o principal, né, assim, da família é a qualidade de vida, né? Então, por exemplo, quando esse aprendiz do encurtamento, né? Eu lembrei dele aqui falando porque a mãe dele mandou um vídeo dele indo no supermercado. Ele estava no supermercado, não estava reclamando, estava empurrando o carrinho. Ela falou, vamos pegar o sachêzinho do gato. Ele pegou um, ela falou, pega outro. Ele pegou outro sem reclamar. Então, de novo, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei muito feliz. Porque assim, a gente fala, é esse o trabalho que eu quero. Não é para só mostrar... Ai, nossa, não, é mudar, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Autonomia e independência, não é, Lu? Autonomia e independência. Então, geralmente quando as mães vêm, assim, é claro que a gente vai fazer uma avaliação, vai entender as reais dificuldades, mas eu sempre pergunto, o que seria bom para você também como mãe que melhorasse? Eu tenho mães que falam que eu queria dormir, eu queria poder sair com meu filho para o shopping, e aí é um objetivo terapêutico. Teve um dia que minha mãe falou assim, eu gostaria de ir com meu filho para a igreja. Então, vamos trabalhar, porque a vida dela, ela está nesse ciclo, então é nesse ambiente, né? Então, para ela é muito sofrido ela deixar de ir na igreja naquele dia. Então, quando eu falo o que muda é essa qualidade de vida. Esse também mais velho,
A mãe, no começo, tinha muito medo de sair com ele para outros lugares, para o shopping. Aí a gente fazia esse trabalho com o AT indo junto. Então ela se sentia super segura de ir com o AT. Eu comecei. Aí a gente teve várias saídas que a gente fez de ir numa sorveteria. Você percebe que parece coisa simples, mas não é. É simples para quem consegue, né, Lu? É simples para quem Exatamente. Quem consegue. E aí ela falou, a gente foi, começou a ir numa sorveteria. Ele se servia, pegava o sorvete. Aí a gente falou, bom, agora que você já está confortável, vamos deixar o AT na porta da sorveteria. Ela falou, ai, será? Ele foi, entrou lindamente. Então, eu adoro quando as mães falam, ó, esse final de semana eu levei ele na feira. Isso aí, tem que levar na feira, sentou, esperou o pastel. Então, eu gosto... É isso. Porque até essa questão do esperar, né? Ah, é simples. Não, mas não para eles é. é muito difícil. Principalmente quando está falando de um suporte 3, não é isso? Isso. Então, o esperar é algo muito difícil e pode desregular ali nesse ambiente. Exato. Então, é essa transformação, essa qualidade. É uma alegria enorme a gente poder proporcionar isso para as famílias, né? Ver essa evolução, ver esses relatos é muito emocionante quando a gente Sim. consegue alcançar isso juntos. E eu quero saber de vocês, qual foi a motivação? O que levou vocês a buscarem, a ingressarem aí dentro da área da psicologia e posteriormente ir para a análise do comportamento? Bom, eu comecei a psicologia, né? E aí na época só tinha RH, né? Então, RH, eu falei assim, acho que eu não gosto. Aí até parei um pouco a faculdade por 6 meses. Aí quando eu voltei, tinha uma amiga que falou, tá tendo estágio lá na AMA, né? Eu falei, tá bom, vou. Eu já gostava de análise do comportamento, mas eu cheguei lá na AMA. E aí, pra mim, quando eu cheguei na AMA, eu fiquei, nossa, gente, mas essas crianças não brincam. Essa criança não interage. Diferente de outras pessoas que falam, vai embora. Não, eu queria. Eu falei, aí eu voltei, fiz o estágio. E aí eu me apaixonei, né? Tanto pela análise do comportamento que eu já gostava, mas aí eu fui, por exemplo, eu fiquei na AMA praticamente 2 anos, depois eu fui pro Pinel, que aí era lá em Guapituba, e aí eu virei monitora de caso, né? Então essa parte de avaliação funcional que a gente fazia muito. Por que está acontecendo esse comportamento? Então, minha história começou na AMA, e desde então, assim, desde o 2º ano de faculdade, eu continuo na área porque eu me apaixonei, tanto pela análise do comportamento, mas por isso que a gente falou já algumas vezes, por mudar a qualidade de vida das pessoas. E a psicologia entra na sua vida ali, a escolha eu vou ser psicóloga. Essa escolha, como que ela aconteceu? Foi mais ou menos na adolescência, assim, acho que eu tinha uns 14 anos, e aí eu comecei a fazer psicoterapia também. E aí eu sempre fui da área de humanas, né? Porque eu falava, bom, se eu não for psicóloga, eu vou ser enfermeira. Eu sempre quis ficar muito mais nessa área de humanas, Sim. de saúde. E aí eu optei por fazer psicologia. E logo no começo eu já gostei da psicologia, né? Assim, é que quando foi pro estágio, a RH não era muito a minha praia. Mas quando eu entrei mais na parte dos atendimentos clínicos na AMA, aí foi. Perfeito. Comigo a escolha da área veio ali no meio da faculdade, mais ou menos, quando eu via algumas colegas comentando sobre o trabalho, né, como AT, e eu ficava, nossa, mas que diferente, né, porque até então na psicologia a gente vê muito, como a Lucy falou, essa questão do RH, que é um trabalho ali, né, mais de escritório e tudo mais, e eu ficava, acho que isso não é pra mim, eu acho que eu quero uma outra coisa, né, e aí eu falei, vou experimentar, e ao entrar, assim, eu já me apaixonei logo de cara, justamente por perceber o quão gratificante é a gente poder influenciar na qualidade de vida de outra pessoa da forma que a gente vem relatando aqui, né? E o que te motivou a escolher a área da psicologia ali no início da sua vida? Eu terminei o colégio e agora eu vou procurar uma profissão. E aí eu vou ser psicóloga. O que motivou? Eu sempre tive uma proximidade muito grande ali durante o ensino médio, né, com as áreas de filosofia, de sociologia. E aí eu pensei, onde é que eu vou me encaixar agora na faculdade, né? E a escolha da psicologia veio em torno disso e também de um propósito de cuidar de outras pessoas, sabe? Juntando tudo ali, eu falei, essa é a escolha para mim e ainda bem. Perfeito. Tem alguém na família que é da área da psicologia? Não. A Lucy Sou tem? a primeira. Não. Interessante, né? Porque geralmente a gente tem um irmão ou alguém na família e aí decide ir porque tem uma motivação, né? Mas muito bom. Foram motivadas aí mesmo por instinto, não é? E quando vocês identificam
que aquele responsável, pai ou mãe, necessita de uma terapia, o que vocês fazem? Acho que no geral, assim, né, a gente sempre fala que até todos nós precisamos de Exato. terapia. Acho que é importante, né, Sim. principalmente para os terapeutas, né, a gente tem uma carga também. E os pais também, né, eu vejo que é importante eles dividirem, porque assim, a gente tem a orientação parental, os treinos parentais, e aí tem momentos que eles precisam desabafar, a gente acolhe, tem uma escuta não punitiva, a gente entende tudo que está acontecendo, mas aí é um outro momento, né? A gente ali está como terapeuta do filho dele. Eu acho que ele precisa ter um momento para falar das dores deles, né? Porque a gente sabe que ter o diagnóstico de autismo, né, ou de qualquer outra neurodivergência, muitas vezes o pai passa por um processo de luto. A gente tem famílias, né, que é muito difícil, que ela fica nesse processo, né, do luto, de negação, e isso impacta diretamente na intervenção, porque Exato. se ela nega alguns comportamentos do filho, né, então falar, isso não acontece, isso não... fica um pouco mais difícil, com certeza fica mais difícil. Então, uma das questões porque acaba, né, afetando ali, e também acho que, de novo, ela tem um espaço seguro da família para conseguir falar, né? Eu acho que às vezes tem coisas que você vai falar com o seu terapeuta que você não falaria com ninguém, porque Sim. é uma dor muito grande, né? Isso ultrapassa a linha da orientação parental, né? Então, eu acredito que a orientação é encaminhá-lo, né? Orientá-lo a buscar a terapia. Seria isso. Sim, a gente sempre faz isso. Porque nós precisamos dessa família, né? Parte essencial da nossa intervenção é estar em conjunto trabalhando com a família. E se de repente algum familiar ali não está disponível emocionalmente para trabalhar junto, acaba também, né, se tornando mais difícil alcançar os nossos objetivos. Então é importante que eles estejam buscando o próprio cuidado também. E chegam casos para vocês que o pai e a mãe acabaram de receber o diagnóstico, já chegaram casos assim, e esses pais estavam em extremo luto, porque nós sabemos que tem um enlutamento ali. E como se procedeu isso? Bom, na minha prática, eu sempre tento acolher bastante, né? Ouço bastante os pais, converso. É claro que a gente sempre vai direcionar aí para terapia, não é sempre que eles conseguem, até muitas vezes eles falam da rotina, mas a gente sempre tenta acolher. A gente consegue também no treino parental colocar um pouco sobre a ACT, né? Que é a terapia de aceitação e compromisso. E aí uma das coisas que não é a terapia ali do pai, mas a gente começa a trabalhar um pouco dos valores. O que é importante para você, né? Porque assim, às vezes você está numa situação que você não consegue mais ver uma luz no fundo do túnel. Para onde que eu vou, né? Então, a ACT dentro dos treinos parentais é muito importante para a gente buscar. Então, você falou que... Porque assim... É isso, eu estou em luto, eu não queria fazer nada. Exato. Tem mães que falam, não queria nem trazer na terapia. Vocês já lidaram com casos de familiares que acreditavam fielmente que era um processo, que era uma fase, e que aquela fase iria passar e o filho vai se desenvolver naturalmente? Sim. E aí? Como foi essa experiência? Olha, assim como a gente falou da importância da supervisão, eu também faço supervisão, tá? Então, eu tenho a minha supervisora, então eu sempre levo isso para ela. Eu, particularmente, quando esse pai chega, tá em luto, e aí ele fala, porque vai ser só uma fase, daqui a um tempo ele não vai precisar de terapia, eu não bato de frente de primeira, né? Eu não fico falando, não precisa ficar o tempo todo na cabeça, seu filho é autista, calma. Não é que eu vou falar para ele que vai ter cura? Não, a gente sabe que não. Mas eu não acho que ela precisa daquilo. Eu acho que ela precisa se sentir confiante em mim. Exato. Nesse processo terapêutico. Então quando ele vai ter alta, olha, nós estamos trabalhando isso aqui. A gente tem mais isso aqui, mais isso aqui. E aí, com o tempo, eu acho que a gente precisa bater de frente, porque aí esse pai foge, ele fica mal. Ele mesmo vai percebendo, né? Olha, a gente melhorou isso, mas dá para trabalhar isso aqui também? Isso aqui também? Então, na minha prática, eu costumo ir aos poucos. Perfeito, Lucy. Eu faço essa pergunta porque eu já me deparei, né? Casal, mas não pai, a mãe em si. A mãe entrou em luto e chegar a acreditar que o filho vai se desenvolver por conta própria ali, né? Enfim, e foi exatamente isso que eu fiz, foi mais no acolhimento.
E, claro, encaminhar para os profissionais ali para ajudar também. Mas muito bom. Esse olhar sensível, né, que nós temos que ter. Porque, geralmente, quando vai um casal procurar um tratamento, é porque um já aceitou. E o outro ainda está em luto e não quer aceitar. Mas vai porque um convenceu o outro, né? E chega lá, tem esse impasse aí, mas só quem sai prejudicado é a criança, não é? E tem algo que vocês gostariam de dizer a mais hoje? Senão eu vou encerrar, vou falar minha frase aqui de encerramento para vocês, mas queria primeiro saber se vocês têm mais alguma coisa a complementar, se faltou eu perguntar mais alguma coisa ou não, tá tudo ok? Não, eu acredito que eu queria agradecer a você pela oportunidade da gente estar aqui, da gente compartilhar sobre análise do comportamento. Ah, imagina, é um prazer imenso, imenso, assim, eu aprendo muito com vocês todos os dias, né? A Lucy é uma querida, a Gi, uma querida também, me ajudam muito aí no dia a dia, principalmente na análise do comportamento. Né? Fiz a pós em análise do comportamento, mas não é a mesma coisa do dia a dia, onde nós estamos na prática, aplicando na prática. Né? E eu fico muito feliz também de ter essa oportunidade de dar visibilidade ao AT, né? Sim. De trazer essa importância, porque nós somos parte fundamental ali do processo e muitas vezes a gente não tem essa visibilidade, né? Mas fico muito feliz de aqui ter essa oportunidade. Eu agradeço vocês e quero dizer a quem estiver assistindo, pais, cuidadores, até alguns profissionais, porque eu sei que os profissionais também assistem, que a aba não é um método, a aba é uma ciência que exige muito estudo e dedicação e que funciona assim. Eu vivencio isso na prática todos os dias, vejo os resultados, então não desacreditem, apenas procurem um lugar correto, um lugar comprometido, onde consigam de fato alcançar os objetivos que foram traçados ali na entrevista inicial, no primeiro relatório, e que vocês se sintam também acolhidos, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada.